Namastê. Estamos iniciando o momento Os Quatro Saberes. Toda quarta-feira, 19 horas, a gente publica aqui pelo meu canal no Instagram e depois fica guardado lá no canal da Ayurveda, no YouTube, no canal Ayurveda Terapias. Uma alegria estarmos aqui hoje para continuar nossos estudos, que faz parte dos nossos cursos Quatro Saberes, onde nós estudamos o Yoga, o Ayurveda, a sistêmica familiar e os valores humanos. Esse grupo acontece online e presencial, mas hoje, na quarta-feira, é uma aula extra desse grupo. E a gente compartilha com vocês, com os amigos que vêm nos visitar, e fica então gravada aqui no meu canal e lá no YouTube. Bem-vindo todos vocês, fico muito feliz. Hoje nós teremos um assunto muito bonito, que tem a ver exatamente com a natureza do proceder das ações humanas. Tem a ver com o que é a nossa parte, com o que se faz agir e com o que se faz dessa ação, novas ações frutíferas darem resultados, ou o que nos faz entregar, o que nos faz nos colocar na plataforma de dizer, seja feita a vossa vontade. Então, eu vou estudar esse tema bonito com vocês, um tema muito especial, e a gente pretende, é um estudo curto, tá? Nós vamos estar aqui por 15 minutos a 30 minutos, de acordo com o tema do dia. É uma aula curta. Lembra que essa aula faz parte, então, do módulo Os Quatro Saberes, o curso de vida, tá? Então a gente tem essa compreensão, tá? O telefone que está aqui não é meu. Deixa eu só fechar isso aqui. Como é que a gente põe? Telefone aqui, maluco. Ok. Então, dentro dessa possibilidade que nós estamos observando então agora, a gente traz para vocês então hoje o nosso estudo sobre esse tema, que eu tenho a impressão que vocês vão gostar muito da gente poder conversar um pouco sobre ele. Olha que bacana. Então, vamos falar um pouco hoje sobre o tema 3, que está aqui, esforço e desapego. É um dos tratados maravilhosos do Yoga. Aqui faz parte da Bhagavad Gita de Shri Krishna conversando com Arjuna, em que ele começa dizendo então dessa maneira: Abhyasena tu kaunteya, vairagyana cha kriyate. Isso está no capítulo 6, no verso 35 do Bhagavad Gita tradicional, e a gente vai tomar essa frase para nossa reflexão, nosso pensamento sobre temas muito importantes, muito benéficos para toda a nossa vida, que tem a ver, portanto, com esforço e desapego. Tá ok? Então eu vou tratar desse assunto com vocês. Esforço e desapego é um dos trabalhos bonitos, né? Um dos trabalhos importantes da vida. O que nos cabe fazer? Qual que é a nossa parte? Na mensagem de Jesus, vocês lembram que ele falava sobre aquela moeda que ele investe nos trabalhadores, né, dando uma a um, duas e três, e depois ele vai nos fazer comparações mais tarde, lembrando-nos que o efeito, o resultado dessa aplicação de cada trabalhador é na proporção de 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Ele mostra o trabalho, o labor humano e o labor divino na nossa direção. Há uma frase muito bonita de Sathya Sai Baba, esse mestre indiano, que nos trouxe as mensagens profundas dos saberes antigos. Sathya Sai Baba, ele tornou poderosamente vista aos nossos olhos a mensagem dos sábios antigos, de todas as tradições religiosas. E ele falava sobre isso: dá um passo na minha direção, eu dou 10 na sua. O discípulo procura o mestre procura pelo seu discípulo. Há um grande interesse dos seres sábios pela nossa evolução, pelo nosso crescimento, pela nossa elevação espiritual. Podemos dizer que a nossa busca por Deus é também a nossa entrega ao divino, é a proporção com que Deus também pode atuar sobre nós dentro da profunda dinâmica entre livre-arbítrio, entre graça, entre misericórdia. Esses elementos entrelaçam-se e geram as dinâmicas da vida. Isso a gente pode compreender qual é
a nossa parte, aquela fé com obras que falava então um dos seguidores do Mestre Jesus, mas ele mostra para nós esse encanto, né, da fé e a obra. E outros vão nos mostrar da entrega, a devoção a Deus. E outros vão nos mostrar o saber, o conhecimento, né, a busca do entendimento do divino, da grande complexidade filosófica. E os mestres, os sábios, conversam com cada um desses três aspectos da humanidade, mais dedicado ao estudo, à compreensão, à exegese, ao mergulho nos textos e nas sabedorias, o outro mais do coração, mais o encanto, a devoção, o canto sagrado, o louvor, a expressão da alma, e outros gostam muito da caridade, do labor, do fazer o bem, das realizações para um mundo melhor, tanto no seu trabalho, tanto na sua empresa, tanto nas suas dedicações caritativas, filantrópicas e etc. Então, nós somos esse conjunto trino, né? Simbolicamente cabeça, tronco e membros, simbolicamente então o pensar, o sentir e o agir. E nesses três aspectos então nasce essas dinâmicas das buscas humanas, a sabedoria, a devoção, está apaixonado pelo Cristo, está apaixonado por Krishna, o devoto enche-se, se coloca num campo de entrega, de máximo amor ao divino, e aquele que prefere seguir no campo da ação. O esforço, ele entra para os três níveis. A busca da ação gera esforço. A busca, o trabalho da devoção gera esforço. Não é só entrega, não é só devaneio. A busca da sabedoria gera enorme esforço. O esforço, ele é um aspecto da dinâmica da vida. Ele gera trabalho, gera atividade, gera saúde, gera interesse, gera inteligência, e aí de repente a natureza muda tudo outra vez que nós tínhamos criado, e aí nós temos que novamente reestabelecer a ordem. Esse esforço permanente, ele é saudável. Porque na hora em que você está repousando de um esforço, descansando em um local de descanso, há alguém trabalhando que você possa repousar ali. Enquanto você devaneia ou descansa, você tem alguém trabalhando e colocando alimento para você. Essas são as circunstâncias variadas, por isso que não casa labor para todos e descanso para todos. Graças a Deus. Nós temos então essas dinâmicas intercaladas. E algumas pessoas, quando estão no labor e vê aqui alguém publicando o seu descanso, dá a impressão de que ela sofre mais do que ela trabalha mais, e alguns até é verdade, mas é importante percebermos essa grande sinergia entre os labores variados de cada ser. Todos nós trabalhamos, todos nós temos que nos dedicar a esse aspecto da vida, da ação. O esforço é necessário. No yoga é muito importante. Quando praticamos os asanas, as posturas do yoga, nós temos várias posições que muitas vezes, vou fazer aqui uma imagem que cabe aqui no Instagram, né? A postura do praticante não chega na horizontal, ele chega nesse ângulo. E ali com esforço, com técnicas, com dinâmicas, mudando a alimentação, fazendo alguns crias de limpeza, modificando um pouco o índice de toxinas dos membros, das articulações, ele alcança mais resultado, até que ele possa, em cada momento desse caminho, experimentar algo maravilhoso, que é o grato disso, a gratidão disso. Podemos então dizer de Vairagya, o desapego. Vamos lembrar então a ideia novamente, né? Krishna conversando com Arjuna, com o grande guerreiro e sábio Arjuna, ele então propõe que o caminho do esforço e o caminho do desapego estrutura o yoga. Aqui eu estou usando a palavra yoga no sentido de unidade, de união. E sobre isso eu trouxe aqui alguns textos que nós estamos, inclusive, nessa semana, especialmente, publicando na nossa mensagem para o despertar. Tá? Então, a busca da unidade. Olha aqui Satya Sai Baba coloca nesses seus estudos sobre os valores humanos. O uno é a base de muitos. O uno é a base de muitos. Para reconhecer essa unidade, precisa-se praticar, precisa-se esforçar-se. Para as ervas daninhas crescerem, qualquer território, qualquer terreno é bom.
nenhum esforço é exigido de nossa parte. Larga o terreno, as ervas daninhas crescem. Mas para o grão ser colhido, o campo deve ser lavrado, capinado, aguado, adubado e cercado, protegido. Assim também, para conseguir uma colheita de virtude, é necessária uma prática espiritual intensa, embora nenhum esforço seja necessário para praticar o vício. O vício escorre sozinho. O homem tem que lutar muito para atingir as etapas mais altas do desenvolvimento espiritual. Ele tem que superar muitos obstáculos e suportar muitas dificuldades e decepções. Saita Sai Baba. Tudo que é da natureza mais material ou mais mental inferior fica na natureza básica da vida. É a natureza essencial das coisas, a natureza fundamental, não essencial, a natureza fundamental das coisas, são os fundamentos. Então escorre para. Se você escorrer na cadeia evolutiva, você volta nos fungos, certo? Lá no lodo no chão. A natureza despenca. Então, ao acumular toxinas, bactérias proliferam, os fungos proliferam, a erva daninha prolifera. Então, a natureza da mente humana, por ter esse conteúdo material, por termos esse conteúdo profundamente com tendências a ficar escura, a natureza da matéria, ela se escurece, não é? Ela pesa, ela densifica. Então, nós precisamos superar essa tendência natural da matéria, que é para baixo. Esse processo de descida, que no yoga está chamado de Maya, enquanto que a ascensão, a espiritualização humana, vai num caminho contrário. Esse é o desafio, essa é a escola. Irmos na direção do mais alto. Daí, aqui perto, nós temos o povo Araxá, aquele povo que tinha uma visão filosófica da vida. Subia a grande montanha, lá do povo Araxá, e lá do alto vê o sol nascer primeiro. Então surgiu o nome daquele povo. Araxá, aquele que pode ver o sol nascer primeiro. Mas o esforço de subir a montanha se tornar um Araxá. Em sendo um Araxá, você compreende a luz, você vive na companhia da luz, mas teve o esforço da subida até o alto da montanha. Então, este é um aspecto muito interessante, muito profundo que nós temos que considerar, que é o campo do esforço, o esforço necessário. A natureza do decaimento da matéria, do decaimento da energia que compõe a nossa mente é formada de um tipo de matéria, de substância material, né? Do plano físico, dos planos sutis. Basta você ver como que os alimentos interferem na sua mente, né? Então, dessa maneira, a natureza desse mundo tende a ter um certo decaimento. Ficar de pé, por exemplo, a diferença entre nós e os nossos primos, ou só qual seja qual parentesco nós tenhamos, com os macacos, ou com outros bichos desse nível mais humanoide, todos tendem a ficar um pouquinho de pé e se apoiar de novo nas patas no chão. O chimpanzé já fica um pouco mais, o gorila um pouco mais, mas no geral a natureza nossa é ir de volta para as quatro patas. Portanto, somente o poder espiritual humano, chamado força de vontade, é que nos colocou de pé. Veja que a criancinha, para ficar de pé, não é sem esforço. É um esforço em que ela vai lidando com o equilíbrio e com o ensejo de crescimento, de nos tornar mais velozes, mais dinâmicos, né? Esse dedo que era muito coladinho em algumas espécies, ele vai se especializando até virar essa pinça impressionante que nos alivia o esforço. Ao encontrar essa pinça, nós construímos aparelhos e aliviou o esforço humano. Então, o ensejo de crescimento é o ensejo natural de expressão do espírito, de expressão da alma, o próprio falar. Já estive com alguns doutores da Unicamp, especializados em antropologia e várias áreas que estudam o funcionamento e a natureza da evolução humana, e nesse encontro com eles colocaram que ainda não há explicação científica porque que nós humanos falamos, já que nós temos o mesmo aparelho fonador de que muitos animais possuem, né? Em especial os macacos, vários animais, né? Vários animais equinos têm esse aparelho fonador e nós conseguimos articular e criar a linguagem expressa. É na visão de alguns professores, alguns estudiosos, de que a única explicação que nós temos para tornar um aparelho mecânico comum a muitos animais, capacidade de expressar a fala,
é o poder do Espírito. Somente a força de vontade, uma determinação do Espírito foi capaz de agrupar fonemas e tornar a fala como é, já que no começo não foi desse jeito, né? Eram sons pequenos. Há tribos ainda, que são estudados por estudiosos, por antropólogos, que ainda têm essa linguagem não articulada, comunicam com palavras mínimas, mas sem articulação verbal. São sons, são fonemas simples, básicos. Então veja que impressionante, nós estamos de pé pela força da vontade humana, pelo espírito humano. Nós podemos falar pela força da vontade humana, senão a natureza sozinha não faria isso, baseado apenas na composição material. E de repente, nós estamos aqui agora estudando, olhando para o pensamento, olhando para a devoção, para expressar o amor por alguém, por um filho, por um divino, a beleza da poesia, da música, da arte, da beleza, a expressão do feminino, do masculino, segundo certas dinâmicas, que nos dá um encanto. E aí nós temos também o labor e encontrar, com essa ferramenta aqui, o telefone, capaz de nos tornar, vivendo o que nós estamos vivendo agora, pela primeira vez na história dessa raça humana que nós temos notícias aqui. Bom, então o esforço é necessário. Ele tornou-nos no caminho contrário, no caminho de ascensão, que é chamado então do caminho de Gayatri. Né? Essa energia terrena, telúrica, superada, nos eleva à dimensão espiritual. Então, olha que fantástico. Nós damos um passo no caminho material e dinâmicas espirituais dão 10 na nossa direção, como diz Satya Sai Baba, ou podemos lembrar de Jesus, né? Plantamos um e colhemos 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. O aspecto da intercessão, da interferência, da graça divina e da misericórdia divina, com o nome de Espírito Santo, nos leva a uma outra dimensão do esforço agora, que é fazer a ação não ativa, a entrega. Entregar-nos completamente, dar-nos. Disse Nossa Senhora, lembra, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. São Paulo, não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Uma entrega total. Eis-me aqui, Senhor. Né? São Benedito dizia isso. E podemos pegar essa linhagem de grandes seres nobres da humanidade que viveram isso. Né? Então, eu quero dizer a vocês, neste momento, sobre isso. É necessário a entrega para que nós possamos experimentar algo completamente novo, algo completamente especial, que é agora deixar que o divino atue em nós. Ação e a não ação. 2 aspectos da vida. O esforço e o relaxamento. Exatamente como a aula de yoga. O asana e laya. O esforço e o descanso. Esforço, então, também chamado de abhyasa, né? De trabalho conosco. Esse abhyasa, como é chamado no sânscrito, no yoga. E esse caminho do esforço, ele vai nos levando aos alívios e vamos aprendendo a confiar cada vez mais. E quanto mais confiamos, mais o esforço é direcionado num campo de inteligência, gerando menos esforço, ou esforço mais direcionado com melhor resultado. E aí volta para nós em forma de fé, e a fé amplia esse campo de extensão do nosso esforço, porque ele atrai o poder divino e algo maior do que nós somos capazes de fazer também é feito, também é realizado. Então, o trabalho e a entrega. Abhyasa e Vairagya, como disse Shri Krishna. Esse campo da fé com obras, o esforço. O campo da fé na graça, a fé na entrega. Conecte esses 2 aspectos como sendo, então, podemos dizer, a união de uma inteligência especial capaz de desenvolver em nós a harmonia entre a devoção e entre a ação. Ação e devoção vão ficando mais harmoniosas na medida que a nossa compreensão, que a nossa sabedoria nos leva a um discernimento, a uma lucidez. E aí sabemos como entregar. Nada a ser feito. Ontem me ocorreu algo, eu tive que tomar algumas decisões, e naquele instante, entre atender as pessoas, tomar decisões,
surgiu aquele estado do mínimo de ação possível. Até que eu cheguei a perceber que não poderia agir mais, porque eu tinha que preferir atender a pessoa que estava no meu consultório. E aí, de repente, dentro do campo da entrega, hoje eu pude ver que tudo que eu pude entregar hoje está em paz, igual às coisas que eu agi e também procurei fazer o melhor. Espero que estejam bem, que estejam também em paz. Dessa maneira, quando algo em nós acessa, comunica com o divino e nós nos entregamos, experimentamos imediata paz. Naquela tempestade que viveu Jesus com os apóstolos no barco, ele estende a mão e pede que Pedro fosse até ele para estabelecer fé, desenvolver que leis são essas capazes de dominar a gravidade e ele não afundar na água do mar, a agitação da tempestade e não gerar medo, não gerar apreensão, baseado na nossa memória evolutiva e instintiva. Dá medo sim, não é? Dá medo sim. Ó Pedro, homem de pouca fé, não confiou em Jesus, faz para nós falarmos agora. Fique junto com Pedro naquela tempestade, vê se nós não agiríamos muito parecido ainda hoje. Não é? Dessa maneira, é muito importante desenvolver uma inteligência espiritual iluminada. Essa inteligência tem um nome chamado de búdica, uma inteligência búdica que nos torna um Buda, um iluminado, um claro, um ser que compreendeu e aproximou-se e fundiu-se com o divino. Essa experiência iluminativa, ela tem que ser da mesma maneira, buscada com esforço. Estudos, reflexões, meditação, aproximar-se dos sábios, conviver com pessoas sábias, afastar-se de pessoas de energias confusas, pessoas que são muito detratoras, o tempo todo estão em gládio, em confusão de pensamentos, ir para pessoas que têm linhagens de pensamento mais claras, mais construtiva, para trazer mais harmonia, e conviver com pessoas mais prósperas, mais inteligentes, não por classificação e julgamento, mas por sensibilidade, por percepção, por estar perto e sentir que algo está gradualmente evoluindo em você, por conviver nesses ambientes, nessas escolas, com essas pessoas. Então, na medida que nós fazemos essa dinâmica de evolução, vai surgindo um aquietamento de paz em nós. E aí parece que há um despertamento do poder divino. No yoga, esse despertamento, esse brilho desse poder da Shakti, esse Pradna Shakti, devolve-nos a natureza luminosa, natural do nosso ser divino, que é a própria luz, que é a inteligência, que é a bondade, que é a beleza. Não a beleza de aparência, por definição de alguém, mas uma aparência bela de um ser belo, seja qual for o seu formato, você vê que é um ser humano bonito, dá vontade de ficar perto. Pessoas nobres, não importa o seu desenho facial, nós achamos lindas, pessoas lindas. Assim falavam, de Madre Teresa de Calcutá, assim falaram de Chico Xavier, assim falaram de Sai Baba, assim falaram de muitas pessoas que a gente pôde conhecer uma benzedeira que não era uma senhora assim muito bonitinha, mas ficar perto dela era a beleza pura. Já contei um pouco a história dela, quanta beleza, quanta sabedoria, quanta notoriedade, e aquela calma, aquela paz, aquela casa com cara de avó mineira, com jardim mineiro, que um monte de ervas misturadas, e ela ali convivendo com aquilo tudo e nos deixando em profunda paz. Esse estado da presença do Espírito traz mais bênçãos, e essa bênção do poder do Espírito Santo, do poder da Shakti, desperta essa mente superior, essa mente búdica, que não pode ser despertada sem esse esforço de estudos da vida, estudos científicos, podemos chamar assim, estudos escolares, seculares, e o estudo do ser humano, da alma humana, do divino, do sentido existencial, e realizarmos esforço, entrega, fundamentados na humildade, na fé, na cooperação, na colaboração e na respiração de que vivemos a unidade das coisas. Tudo vive, existe, se move em Deus. Dentro desse grande oceano de luz divina, tudo está sendo realizado. Os contrários, os semelhantes, tudo nesse grande show.
e há leis, há ordens que a gente pode compreender para sabermos lidar com os fenômenos da evolução. A natureza material despenca e daí a mente acumula toxinas, o corpo acumula toxinas. Se nós não formos ao banheiro todos os dias, suar, urinar, as fezes serem eliminadas corretamente, nós ficaremos com o corpo pesado, nós ficaremos intoxicados e a evolução da consciência é muito mais difícil. Então a natureza, esse campo gravitacional, essa queda para baixo das coisas materiais, do peso, só é superado pela força de vontade do espírito e não consegue sozinho. É necessário muita humildade da mente evolutiva para atrair e desenvolver essa mente superior, essa mente búdica e clara. Porque os ambientes de embaraço são enormes. E a humildade é como passar debaixo de uma cerca. Quanto mais joelho no chão, quanto mais você agacha, não rasga a sua camisa. Eu ouvi de um avô dizendo isso: quem coloca o joelho no chão, suja o joelho, mas não rasga a camisa. Ele estava se referindo para poder atravessar uma região e chegar até a missa, que ele ia todos os domingos, mas tinha que passar debaixo da cerca. E aí ele disse, esse avô, quem agacha e põe o joelho no chão, não rasga a camisa. Aí a avó ouviu e brincou e disse: ah, mas suja o joelho. Que para sujar a saia da mulher, né? Ela disse: mas suja o joelho. Aí esse avô disse: suja, mas não rasga a camisa. Então, se para você chegar na missa é melhor o joelho sujo do que a camisa rasgada, essa é a imagem bonita dos nossos avós, para a gente poder ter humildade perante circunstâncias que basta baixar, que a gente atravessa. Basta se entregar. Esforço, abhyasa, vairagya, entrega. É o nosso tema de hoje, que nos conduziu por esse pensamento aqui, nessa jornada de hoje aqui. Se quiserem enviar alguma pergunta, terei o maior prazer em poder conversar com vocês sobre esses temas. Então vou pegar mais um texto aqui de Sathya Sai Baba que eu selecionei sobre esforço e desapego. Se você não pode ajudar alguém, pelo menos evite prejudicá-lo ou causar-lhe dor. Isso já é um grande serviço. É um esforço. Não prejudicar as pessoas quando a nossa mente ainda tem raiva, mágoa, tristeza, né? Desconta em João o que eu estou com raiva de José, porque a gente está com a mente tumultuada, não tem discernimento. Por que você está gritando comigo? Ah, desculpa, foi mal, eu estou com raiva porque o José gritou comigo, mas não é comigo. Então a gente não tem essa clareza do discernimento, embaralha as coisas, ficamos muito aprisionados nos destinos antigos dos nossos familiares, dos nossos ancestrais e das pessoas que relacionam conosco. Que direito você tem de criticar ou falar mal de alguém? Quando você diz que nada jamais acontece fora da vontade divina, por que fica irritado ou zangado quando algo te acontece que você atribui que não merecia? Seu dever é se purificar e se empenhar na própria purificação interior. Tal esforço lhe trará cooperação de todos os homens bons e também estará brotando um poder maior dentro de você e atrairá a graça divina. Dá um passo na minha direção, eu dou 10 na sua. Um pequeno passo humano, um grande movimento divino é realizado para a nossa felicidade. Podemos terminar aqui? Nossa aula de hoje então ficou nesse estudo de esforço e desapego. Abhyasa e Vairagya. Nós terminamos nossa aula sempre orando o Shanti Mantra, o mantra pela paz em todos os mundos, em todos os lugares, no plano físico e sutil, pelo bem de todos os seres. Quero convidar vocês, se desejarem, participar dessa vibração. Vamos unir nossas mãos diante do coração, diante do peito, e vamos irradiar luz e paz para o bem de todos os seres. Nós nos unimos agora a todas as mentes que oram, a todos os seres que vibram pela paz, a todas as tradições espirituais que entoam cantos sagrados, leem seus livros sagrados, realizam serviços de ajuda humanitária. Nós estamos agora em sintonia com os homens santos, com as mulheres santas de todas as religiões, em toda parte. Nós estamos agora na grande mente global, orando pela paz na Terra. Nós oramos para que todos os seres estejam livres da dor e do sofrimento. Oramos para que nós e todos os seres
possamos alcançar a felicidade. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyoti Gamaya Mrityorma Amritam Gamaya Hari Om Om Saveshan Swasti Bhavatu Saveshan Shanti Bhavatu Sarveshan Purnam Bhavatu Sarveshan Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kastit Dukhabhak Bhave Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Que haja paz, paz, paz. Paz no corpo, paz na mente, paz no espírito. Obrigado por sua companhia. Você que está assistindo aqui ao vivo, ou que assistir depois esse nosso encontro em algum momento. Ele fica gravado aqui então, essas aulas no canal, aqui nesse canal do Instagram, e fica salvo no canal da Ayurveda Terapias lá no YouTube, dentro de uma playlist chamada então de Momentos 4 Saberes. Dentro do nosso curso Os 4 Saberes, esse dia de hoje é uma aula, faz parte da aula dos nossos alunos do curso, mas esse dia de quarta-feira a gente partilha com todos vocês. Muito obrigado pela companhia, fiquem todos com Deus. Podem enviar perguntas, se quiserem depois, lá nos comentários do vídeo, eu terei o maior prazer em respondê-lo, ou no direct, como preferirem. Tudo bem assim? Fiquem com Deus. O mesmo Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você. Namastê.